Olá, meus queridos, professor Xande Barreto de novo. Tudo bem? Você já fez a inscrição para o vestibulinho do Colag? Segue a sua segunda dica. Nós vamos falar hoje de conflitos no Oriente Médio. Por que será que você vê tantas notícias sobre conflitos no Oriente Médio? Quais as causas desse conflito? Não estou falando apenas de Israel e Hamas. Podemos falar de guerra Irã-Iraque, guerra do Golfo, revolução xiita no Irã ou outros vários conflitos, como a guerra da Síria, que é uma consequência da Primavera Árabe. Então o que eu venho mostrar para vocês hoje é a raiz, a origem de todos esses problemas. O Oriente Médio, até o início do século XX, século XIX, início do século XX, ele era nada mais, nada menos do que um grande império. Esse império é o Império Turco-Otomano, que durou até a Primeira Guerra Mundial, onde havia dois grupos muito importantes disputando o poder na Europa e também na Ásia e na África. Vamos ver esses grupos? De um lado, eu tinha o Império Russo, o Reino Unido e a França. Do outro lado, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Itália e Império Turco. Você já sabe o que aconteceu. Os vencedores da guerra foram Império Russo, Reino Unido e França. Quem perde guerra, perde território. Então os impérios Austro-Húngaro, Império Alemão e Império Turco-Otomano se dissolveram. E esse Império Turco-Otomano, que nós já falamos dele, vai ser dominado agora pela Inglaterra, ou seja, Reino Unido, e também pela França. Nós vamos ter dois mandatos, o mandato francês e o mandato britânico. Ou seja, a configuração territorial do Oriente Médio simplesmente vai se refazer. O Oriente Médio, como nós conhecemos, entre 19 e 25, vai reconfigurar, redesenhar suas fronteiras, criando países que não existiam, como o Kuwait, ok? E deixando povos cercados de outros povos, como é o caso dos curdos, que fica sem o seu próprio território, o Kurdistão. Além disso, meus queridos, esse mandato inglês, por exemplo, na Palestina, vai gerar um desconforto entre judeus e árabes palestinos que lá existiam, que antes conviviam em uma suposta harmonia, só que a partir de agora, com uma grande imigração judaica fugindo do antissemitismo da Europa, ou seja, fugindo de perseguições da Europa, começam a conflituar pelo espaço. Não vamos entrar na Palestina e Hamas e Israel por enquanto, pois isso será o tema de uma outra dica. Mas eu quero que vocês saibam que além da reconfiguração territorial, nós temos uma grande disputa religiosa e étnica. Quais são as etnias presentes? Ou seja, qual a origem dos povos? Eu tenho no Oriente Médio povos árabes, perceba em toda essa península arábica. Eu tenho os turcos, aonde era o Império Turco-Otomano. Eu tenho povos curdos, acabei de falar do Kurdistão, aquela área que não possui um país próprio. Os curdos são o maior povo sem pátria do mundo. De novo, o maior povo, a maior nação que não tem um território autônomo no mundo. E nós temos, além deles, os judeus, que dominam o território da Palestina, hoje Israel, e nós temos os persas, onde se encontra hoje o Irã. Além disso, nós temos religiões diferentes. Então nós temos a região islâmica como a grande principal do Oriente Médio, em países cujo 90% da sua população são islâmicos, como o Irã, como a Arábia Saudita, como a Turquia. E outros países, como Síria e Líbano, onde os cristãos e os islâmicos se equilibram um pouco mais. E nós temos o país Israel, que tem a grande maioria judaica. Então, meus queridos, o Oriente Médio se torna limites territoriais totalmente reconfigurados após a Primeira Guerra Mundial. Além desses limites reconfigurados, eu tenho um emaranhado, ou seja, várias culturas, religiões e etnias distintas,
disputando esses territórios, que é rico em petróleo e muito pobre em água. Não se esqueçam, faça sua inscrição para o vestibulinho e na próxima aula falarei sobre Israel e Palestina. Um beijo a todos.